tá? Não desistam da gente, tá? Tem um pouquinho de paciência, a gente agradece. Opa! Olá, mano! Saudade! Olá, mano. Saudade, há muito tempo. Oh, verdade. Saudade, eu acho que nunca é uma palavra que foi tão dita, né? Na, Aham. principalmente, pelo menos aqui no país, né? Que é o único lugar que tem essa palavra, né, no dicionário. Aham. E aí, mano? Seja bem-vindo. E Obrigado. o Obrigado tema, pelo convite. o tema que eu te propus hoje é a gente falar um pouco de cinema e psicologia, que é, Aham. que é dois dos teus amores, né? Uhum. Ah, a gente tem que parar para pensar, tipo assim, ah, é difícil se tu parar para pensar pela ótica racional, lógica, padrão, como é que tu pode demonstrar sentimentos? Às vezes, as maneiras lógicas, estatísticas, exatas, elas são muito limitadas para te dar intensidade, para te dizer de como determinadas coisas são fortes ou como é que elas mexem contigo. Ah, e às vezes uma imagem ela tem um poder de explicar sem teorizar, de ir direto no teu coração e fazendo quase que um xerox daquilo que tu está sentindo e tu te identifica com aquilo de uma maneira imediata, sem ter que ficar falando durante horas determinada coisa, aquilo quase praticamente uma fotografia daquilo que tu está sentindo. Então, me parece que o cinema, que começou como uma série de fotos sequenciais, ela é muito propícia enquanto imagem, como maneira de tradução de um sentimento. Ela consegue fazer isso de uma maneira muito explícita, por mais que ela pareça colateral, por não ser uma coisa literal, não ser uma coisa dita de uma maneira literal, porque às vezes o literal perde a poesia, perde o significado mais profundo das coisas. E às vezes tu usando um símbolo, tu consegue dar para aquilo um significado infinitamente maior e mais profundo. E você já veio com aquela fome de goleador hoje. Eu tinha colocado essa pauta assim mais para o meio da história, mas que bom que Sem problema. bom, bom que tu já chegou mostrando a que veio. Paulinho, Oi. conta um pouco para nós como começou a tua paixão pelo cinema e como começou a tua paixão ou teu interesse pela psicologia. Bom, o interesse pela psicologia começou a partir da minha própria terapia quando eu era pré-adolescente. Eu era uma pessoa muito fechada e, com dificuldade de me relacionar com pessoas. E foi justamente trabalhando isso em terapia que eu me dei conta de quanto isso era bom, quanto isso podia ajudar as pessoas. E já que funcionou para mim, né, e foi um marco na minha vida pessoal, então eu pensei que isso poderia ser importante para as outras pessoas também. A maneira de eu usar aquilo que eu aprendi de uma maneira um pouco mais genérica, ou seja, não só para a minha pessoa em si, como usar aquele conhecimento para ajudar as pessoas de uma maneira mais abrangente. E quando eu entrei na realidade dentro da psicologia, do curso de psicologia, e fiquei vendo, por exemplo, uma listagem que fizeram com todos os mecanismos de defesa. Existe uma lista de uns 12, de uns 15 mecanismos listados. São procedimentos que a gente usa na vida intuitivamente para se proteger, resumidamente, de maneira popular, vamos dizer assim. E eu descobri que eu já conhecia
todos aqueles mecanismos, só que de maneira intuitiva, por observação da vida. E eu me dei conta que eu tinha uma observação da vida bastante apurada, e eu acabei usando, e o cinema entrou na minha vida de que maneira? Por ser uma pessoa muito sozinha, de muito pouco convívio na pré-adolescência, o cinema meio que se tornou um amigo, um lugar onde eu podia ir e, tipo, esquecer os problemas, e durante 2 horas, tipo assim, o mundo sumia. E para quem, quando tu tá passando uma época triste, quando tu tá passando uma época que tu não tá legal, tudo que tu quer poder fazer na vida é esquecer que o mundo existe. E poder fazer isso durante 2 horas, assim, sabe? Eu te digo que o pior filme é um filme maravilhoso, porque ele te tira de situações muito desagradáveis, afetivamente, muito pesadas. Então, tipo assim, tu chega no cinema querendo gostar do filme, querendo amar o filme, querendo achar alguma coisa de bom dentro dele, porque, tipo, é o lugar que tu tem para te refugiar, é o lugar que tu tem para o mundo sumir, e para, durante 2 horas, tu poder viver uma outra coisa que não aquela coisa que te chateia no mundo, te incomoda no mundo. Então, para mim, o cinema sempre foi um lugar para escapar da solidão e escapar de coisas tristes. Nunca foi para mim uma atividade de grupo, vamos dizer assim. Sempre foi muito mais uma atividade solitária. E por ser uma atividade solitária, dava tempo suficiente para ficar realmente prestando atenção no filme e nos aspectos do filme. Não sei se isso mais ou menos te responde. Tem alguma coisa que ficou faltando? Não, ele tem esse poder, né, de nos sugar. Eu acredito que é a única arte que realmente você mergulha. Sempre pense, quando eu faço as minhas peças de teatro, em me exercer esse poder nas pessoas, a gente sabe que não existe nenhuma arte como o cinema que faz com que a pessoa mergulhe tanto, né, descendo, né? É que a gente tem que pensar o seguinte: o bom filme é o filme incompleto. É aquele que deixa uma margem para tu completar com a tua imaginação. Não sei se tu vai te lembrar, como é uma cena bem icônica, eu acho que tu vai te lembrar. O primeiro Jurassic Park. Quando ele foi fazer o tubarão, o tubarão que ele construiu ficou uma porcaria, saiu caríssimo e ele praticamente não pôde usar. Então, ele teve que usar outros ângulos que desse como o ângulo do próprio tubarão, a visão do tubarão, a visão da câmera chegando na pessoa. Ele teve que usar de outros recursos que não mostraram o tubarão. E, graças a esse erro, ele se deu conta que a presença do tubarão ficava muito mais ameaçadora. Por quê? O tubarão não visto é o tubarão do teu medo pessoal. Então, tu cria na tua cabeça o pior tubarão do mundo. Então, quando o filme inteligente é aquele que dá espaço para a tua imaginação completar aquilo que ele sugere. E eu não acho que isso seja, na realidade, embora eu não tenho tanto conhecimento de teatro como eu tenho de cinema. Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acredito que o cinema o cinema antigamente usava muito mais isso, e o Spielberg ainda repete isso como uma escola mais antiga de cinema, por isso que ele usa essa linguagem. Atualmente os filmes estão muito diretos, estão muito objetivos, estão muito pouco sutis, mas acredito que o cinema usa muito isso. Ele sugere coisas e quando tu completa com a tua imaginação, tu entra no filme.
E aí, depois que tu entra no filme, tu já não sai mais. Tu é parte daquele universo. E no Jurassic Park, ele fez uma coisa muito inteligente. E ele disse que ele estava indo para uma cena para filmar, num Jeep, junto com um assistente dele, e que o cara estava ouvindo uma música muito alta no Jeep. E ele estava com um copo de... sei lá o que é que ele estava tomando, e ele viu que a vibração da música criava ondas dentro da xícara. E ele disse, isso aqui é uma representação visual de um som muito alto. É uma simbologia. E ele disse, mas isso aqui pode ser usado com qualquer som. E aí ele pensou, eu vou apresentar o dinossauro sem mostrar. Eu vou mostrar o dinossauro e apresentar ele em primeira mão através de uma xícara e do som reverberando dentro do líquido da xícara. Quando ele faz isso, ele não mostra o dinossauro. E não chego a lembrar se chega a ter o som do dinossauro, mas tu sente que tem alguma coisa grande por perto. E quando tu faz isso, tu vê o dinossauro e tu entra no filme. Onde tu entrou no filme, tu tá ferrado. Tu já faz parte do filme. E a partir daquele momento, tudo que acontece ao teu redor é o filme. Ainda mais depois com a qualidade do som surrounding melhorou bastante. E realmente tu sente o som circular ao teu redor. Tu sente o bicho se mexer à tua volta, uma coisa muito fascinante. E eu recomendo, inclusive, para as pessoas que tiverem a oportunidade, não é um livro difícil de achar, o Jurassic Park 1, que é de um escritor chamado Michael Crichton. Vocês não vão acreditar, mas o livro ele é infinitamente mais assustador do que o filme. Até porque eu acho que o filme não foi feito tanto para assustar. Mas o livro, ele te impressiona. Tu chega à vontade de parar, às vezes, de ler e olhar do lado para ver se o bicho não está lá. E olha que eu sou um leitor acostumado a ler. E não é o tipo de coisa que eu sinta normalmente no livro. Então é fascinante. Muitos filmes, Paulinho, até hoje, eles estão eles ficaram na mente de gerações e gerações. Agora e causando sensações que não desaparecem tão cedo. Passam os anos e as pessoas ainda ficam com aquela impressão, com aquele sentimento, com aquela imagem. E agora voltando um pouco ao início, né? Que você já veio com uma introdução bem legal aonde eu estou querendo chegar. Qual é o poder do cinema no nosso psicológico? No que ele causa na gente? É engraçado porque no cinema é difícil tu achar uma resposta única. Por quê? Porque o cinema tem vários gêneros. E por serem gêneros, às vezes, bem distintos, o objetivo de cada gênero não é o mesmo. Embora a técnica seja a mesma. Por exemplo, tu pode perguntar, por que uma pessoa vê filme de terror? Tu vai ver uma coisa para tu te sentir mal? O que tu ganha com isso? Tu ganha a vitória sobre o teu próprio medo. Tu te propôs a enfrentar. É só uma das possibilidades de interpretação, vamos combinar. Deve ter muitas outras, mais profundas e mais variadas, mas é só uma maneira, a grosso modo, para tentar explicar. Então, o que acontece? Tu sente que tem medos que tu não consegue vencer na tua vida real. E tu sabe que do filme tu vai vencer. Porque aquilo é uma fantasia. E aquilo vai se encerrar de uma maneira ou de outra. E é engraçado porque mesmo quando, vamos dizer assim,
o bandido vence, porque isso existe no filme de terror, tu te associa ao vilão. Então, tu te escapa do medo de novo. Porque tu te sente um meio super-herói com o vilão. Porque tu joga ali uma série de sentimentos negativos que a vida não permite que a gente jogue. A vida exige uma civilidade da gente e a gente ainda tem nosso lado bicho. A gente não pode negar que isso exista. Então, é uma maneira de tu extravasar. Tem um filme que eu acho que vai ser muito difícil de um dia vocês acharem em qualquer lugar. O nome dele em inglês é Nightbreed, com 2 Es fazendo som de I, que é coisa bem de inglês. Se eu não me engano, o nome em português foi Criaturas da Noite. De um autor, quem conhecer esse autor, ele é um cara muito interessante, porque além de escritor, autor de peças de teatro, ele é diretor e roteirista de cinema. O nome desse cara é Clive Barker. Eu gosto muito dele porque ele criou a própria mitologia, ao contrário do Stephen King, que eu tenho uma certa antipatia, porque ele tem poucos livros originais, com histórias originais. Normalmente ele pega coisas que já existem, o que a mim incomoda um pouco em termos de criatividade. Nesse filme Nightbreed, ele que pessoalmente é um defensor da causa LGBT, porque ele é homossexual assumido, ele fez um filme de terror em que as criaturas, os monstros, vamos dizer assim, eles moram nos cemitérios. E são cada um monstro com uma cara diferente. Não existe um padrão de monstro. Cada um tem tatuagens diferentes, cada um tem feições diferentes, e eles moram escondidos com muito medo da raça humana. Por quê? Porque eles são diferentes. Essa é a única... Eles são seres que agem como pessoas normais. Eles não têm nenhum superpoder, eles não têm nenhuma habilidade especial, eles são simplesmente seres diferentes e que vivem no cemitério, porque é o lugar onde eles conseguem se esconder. E, na realidade, o vilão do filme, vamos dizer, é a sociedade que caça eles do lado das noites. E o chefe dos vilões, casualmente, é um psiquiatra, que era para ser o cara mais normal, o ícone da normalidade, é o psicopata do filme. Então, ele inverte completamente o sentido das coisas para que a gente consiga se ver a maneira como a gente trata as pessoas, às vezes até sem querer, por hábito, por costume, com falta de respeito, com falta de consideração. Então, é interessante tu ver como, às vezes, filmes tremendamente fantasiosos conseguem trazer embutido, sem nenhuma bandeira, porque nada é dito explicitamente, mas é mostrado que tu fica do lado dos monstros, e tu entende os monstros, e tu passa a gostar dos monstros muito mais do que da humanidade. E é bacana de tu ver, então, como o cinema pode, através de uma quase oposição a uma realidade, inverte, torna negativa a coisa, mas mostrar com tanta verdade uma coisa e tu fica do lado correto, vamos dizer assim, de que todo mundo é gente, todo mundo tem sentimento, todo mundo tem direito à vida e ao respeito, que quer que seja. Então, é bonito de tu ver assim, isso dito sem nenhum tipo de discurso panfletário, simplesmente com imaginação e criatividade. Se tu quiser fazer essa associação que eu fiz, tudo bem. Se tu quiser ver como um filme de monstro, porque tu tá numa procura mais rasa em termos intelectuais, tu também pode ver e vai te divertir igual. Depende muito da procura de cada um, em que camada, em que layer tu vai ficar da interpretação do filme.
E isso é uma coisa muito pessoal, porque também modifica de pessoa para pessoa. Mas o filme, vamos dizer assim, que está mais próximo da obra-prima é aquele que tem mais camadas de interpretação possíveis. Os bobinhos são aqueles que são mais rasos, tu não consegue fazer muitas interpretações em cima daquilo. Mas digamos que o cinema ele é um espelhamento muito bonito, justamente por se distanciar da realidade. É louco que distante da realidade, a gente às vezes consiga mostrar uma realidade muito mais clara e objetiva do que de uma maneira direta. E, mano, a nossa escolha por um filme, por um estilo de filme, ela está relacionada ao que a gente está vivendo no nosso íntimo no momento? Não necessariamente. Eu já fui dono de locadora. Sabe como existe um certo padrão de que existe uma briga de casal dentro costumava ter quando existia locadora. Eu costumava ter um tipo de briga do casal dentro da locadora que é meio a padrão. O homem queria ver o filme de ação e a mulher queria ver a comédia romântica. Então, existe um certo padrão dentro que é meio genérico, mas também dizer que determinados gêneros têm a ver mais com determinados tipos de personalidade, sabe que é um pouco o oposto do que a gente pensa que seja? Como assim? Vamos, a grosso modo, falar tipo a esquizofrenia. A esquizofrenia seria a falta de vínculo com a realidade, a dificuldade de tu te manter atento à realidade da maneira que ela se expressa. Tu foge para o teu mundo interior, tu foge para a imaginação, tu foge para outras coisas. Essas pessoas não vão gostar de ver filme de ficção. Elas vão gostar de ver filmes mais realistas, porque elas já têm essa dificuldade de se manter dentro da realidade. Aí elas vão ver justamente uma coisa que força a dificuldade delas. Então, não, são pessoas que gostam de ver coisas mais certinhas, quadradinhas, que tem um pouquinho mais de facilidade de ver coisas mais estrambólicas, mais simbólicas, mais difíceis de interpretação. Quem lida um pouco melhor com a realidade. Isso muito a grosso modo falando, mas tende ao oposto e não ao igual. Então, tipo, quem vê filme de terror é psicopata? Não, muito pelo contrário. Eu conversei uma vez com um diretor de filme de terror e ele me disse o seguinte: as pessoas, o público, a plateia do filme de terror é uma das plateias que tem maior disponibilidade para rir. Elas riem de si mesmas, elas riem do filme, elas estão ali super de boa. Então, é muito engraçado, a gente acha que existe uma paridade entre filme de terror, psicopata, é isso, é aquilo. Por isso que não existe aquela coisa que as pessoas dizem: o cara que viu aquele primeiro filme do Batman e saiu matando todo mundo dentro do cinema. Não tem nada a ver com o filme. Isso o cara trouxe da vida dele. Ele ia fazer isso com outro filme qualquer. Mas não existe essa paridade entre um tipo de filme e um tipo de pessoa. Não é tão simples assim o ser humano. Eu vou dar um oi aqui para a Carla e para a Marielle. Meu celular tá meio complicado, mas bem-vindas aqui. Obrigado por escrever aqui. Mas isso, mano, porque muitas vezes pessoas carentes, por exemplo, uma pessoa carente de um namorado, de uma namorada, vai assistir um filme romântico e aquilo de uma certa forma colabora com a pessoa ou não colabora com a pessoa, ou depende do final.
Depende, aí é uma questão complicada, porque algumas pessoas vão ver o filme romântico querendo ter aquilo que acontece no filme, mas algumas podem ver e se entristecer por não terem aquilo. Isso depende muito de como a pessoa está levando a abordagem da sua própria vida, se ela está encaminhando as suas questões. Eu acredito que se ela tem esperança e está encaminhando as suas dificuldades na vida, consegue ver um filme dele. Acredito que se ela está meio emperrada nas dificuldades dela, isso está causando muito sofrimento, tende a levar ela mais para a tristeza. Mas são tendências, não há nada que a gente possa afirmar como uma coisa absoluta. E é claro que a arte em si, né, ela faz parte da saúde, digamos assim, da saúde mental, né? Ela pode, ela quando direcionada, né, não que ela tenha essa obrigação, ela não tem obrigação de apontar caminhos, a esclarecer mentes, a ajudar pessoas a serem mais felizes, solucionar os seus problemas pessoais, a não ser quando ela tem esse objetivo, né? Ela está escancarada do diretor, do roteirista, do produtor, é fazer as pessoas sentarem durante aquelas 2 horas e levar uma mensagem para a sua vida, né? Isso muitos filmes também, muito mais de que alguns com rótulo, eles são capazes de fazer isso com as pessoas também, né? Dar um up nelas, né? Conseguem, porque a possibilidade do encantamento de tirar a pessoa da vida real e levar ela para um outro lugar já é por si só uma coisa encantada, é uma coisa mágica. Tu tirar a pessoa do mundo real, mas que poder é esse incrível de tu envolver a pessoa afetivamente dentro de um universo ao tal ponto em que ela esquece que existe a vida dela, esquece que existe outras coisas no mundo. É uma forma de magia, é uma forma de ilusionismo, é uma coisa diferente. Ela não é, a gente não pode dizer que é uma coisa normal. Eu vejo isso acontecendo sim e podendo levar uma mensagem positiva. Eu acho importante. Eu gosto de filme de todos os gêneros, mas tem filmes que, por mais que tu te divirta assistindo, ele termina e tu sente um vazio tão grande. Eu não é querer ser crítico, mas eu tenho uma certa indigestão com Transformers que é minha crônica. Eu não consegui ver sem a sensação de que eu perdi um tempo muito precioso da minha vida. Eu não consegui entrar em nenhum desses filmes, nenhum deles. Sei que são bem feitos tecnicamente, mas tem muito pouco humanidade na minha percepção emocional das coisas. E eu acho que, embora elas não tenham mensagens negativas, tenham mensagens positivas, tem a coisa do bom filme. E eu acho que isso deve caminhar junto com a mensagem. E eu acho que a boa mensagem é aquela que não precisa ser dita de maneira literal. Ela acontece e tu te dá conta porque ela é um encantamento, ela é uma coisa maior que se dá de maneira simbólica e não de maneira... tu percebe quando um roteiro ele é mal escrito, quando para o filme e um cara começa a explicar. Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou me sentindo assim, sabe? Porque na realidade eu fiquei bravo com fulano, que lá em 1980 eu briguei com ele. Ele tenta tapar todos os furos do roteiro numa única cena que justifique tudo. O bom filme não precisa de explicação nenhuma. Ele acontece.
Ele é uma magia muito própria. Ele tem uma técnica por trás, como o teatro tem, como tudo tem, mas ele faz te esquecer a técnica e faz as coisas mais absurdas te parecerem as coisas mais naturais do mundo. Justamente porque ele tem suas cartas na manga, ele tem os seus truques. Esse autor que eu falei para vocês, o Clive Barker, é um autor britânico, ele tem uma técnica que eu acho muito interessante que ele usa na escrita. Ele faz o quê? Ele começa escrevendo... As histórias de terror dele são completamente absurdas, não tem nada de realidade. E ele sabe disso. Eu tenho que chegar nesse ponto em que a pessoa acredite numa coisa completamente fora. Então, como é que eu começo a minha história? Ele começa com um cara chateado porque a namorada deixou ele, e ele está na rua no final de semana, vendo os casais andando, e ele ali sozinho, pé da vida. O cara tá mal no trabalho, não gosta do trabalho dele. Ele começa a falar de coisas extremamente banais da vida cotidiana, e de gota em gota, muito de leve, tu vê uma coisa esquisita acontecendo ali. E continua acontecendo a história normal e coisas extremamente banais, daqui a pouco mais uma gotinha de uma coisa que tu acha meio estranho, mas vai indo. Daqui a pouco aquilo vai aumentando de proporção, e aí é que vai a técnica do cara de saber a medida de colocar as coisas até elas conseguirem te envolver de tal forma que, porque tu partiu daquele ponto de realidade banal, tu chega na fantasia total acreditando completamente em tudo. Então, essas técnicas que tu usa, elas são sedutoras, elas são envolventes e elas permitem que tu acredite em coisas completamente absurdas. E falando em envolvimento, Paulinho, eu lembro uma das nossas primeiras conversas, né, que você me esclareceu do ponto de vista da psicologia, por que as crianças, né, assistem tantas vezes o mesmo filme. E junto com essa, com a tua explicação, eu queria saber se isso é a mesma coisa conosco, adultos, que a gente não cansa de ver o mesmo filme, se é a mesma sensação, se é o mesmo caso, digamos assim. Outra coisa que acontecia de maneira muito comum nas locadoras, na época em que isso existia, eram as crianças quererem alugar o mesmo filme toda semana. E os pais, pelo amor de Deus, mas tu já sabe de cor as cenas desse filme, pega o outro para tu ver uma coisa diferente. E a criança queria o mesmo filme. Por quê? Na vida de uma criança não existe a experiência de vida. Ela não tem a segurança emocional das pré-vivências que lhe dão uma antecipação do que vai vir a acontecer. Então elas são muito inseguras e elas choram muito mais. Porque criança fresca que está chorando por quê? Que não tem motivo. É porque as crianças são mais frágeis emocionalmente, porque elas não têm a capacidade de antever como que as coisas vão acontecer. Mas aí ela descobre no filme a possibilidade de ver o filme de novo, e aí ela consegue achar um pedacinho do mundo dela em que ela consegue antever o que vai acontecer, porque ela já viu aquele filme antes. Então, naquilo, ela é tremendamente esperta. Naquilo, ela sabe antever e ela se sente inteligente numa coisa que ela não se sente em nenhum outro lugar no mundo. Então, isso é muito bacana de tu ver na criança. Os adultos fazem isso também? Fazem. Mas porque um filme marcou ela num período da vida dela em que aquela mensagem que o filme tinha para dar era uma coisa muito importante. E o filme, se vocês forem pesquisar na internet, o filme mais cult da história do cinema, infelizmente não é muito conhecido no Brasil, mas se chama Rocky Horror Picture Show.
É uma história completamente absurda, porque ela é a história de um casal completamente quadradinho, certinho ao exagero, que fura o pneu do carro deles. Eles vão parar numa casa cheia de motoqueiros que estão dando uma festa. Descobrem que o dono da festa é o Dr. Frankenstein. Esse Dr. Frankenstein, ele é um travesti que está criando um monstro, mas o monstro dele é um loiro de 1,80 m e olhos azuis, para consumo próprio. E o filme é um musical, para completar a história. Então, o filme é um absurdo, considerado o filme mais cult da história, porque nos anos 70, onde esse filme foi feito, é um filme de 1973, 74 no máximo, estava a decadência daquele pensamento do Nixon, que era um pensamento mais de quadradinho, um pensamento um pouco mais militarizado, era um pensamento assim mais rígido, muito moralista, e eles queriam muito quebrar. Existia uma juventude querendo quebrar com esse excesso de tradicionalismo. E também tinha muita gente querendo sair do armário, numa época muito difícil, em que até ser negro era uma coisa muito complicada nos Estados Unidos. Então, imagina o cara ser homossexual. Então, o filme, de certa forma, ele foi um desabafo de uma sociedade, e esse filme passa até hoje, pelo menos uma vez por semana, no mesmo cinema, desde 1973 até hoje. Só que o filme se tornou cult de uma tal forma que quando chove no filme, as pessoas levam bisnagas com água para apertar e chover dentro do cinema. Assim, abre o guarda-chuva dentro do filme, as pessoas abrem guarda-chuvas na plateia. E as pessoas vão no cinema vestidas como os personagens. E quando as músicas tocam no filme, elas vão para aquele palquinho que tem dos cinemas mais antigos, tinha um palquinho ali na frente, e elas cantavam e dançavam junto, igual as pessoas. Ou seja, aquilo se tornou um evento de massa, porque disse muito daquilo que as pessoas estavam sentindo e queriam expressar. Então, eu acredito que se tu passa por um momento da tua vida em que tu sente uma necessidade de expressar algo de uma maneira muito forte, e tu vê isso dito por um filme de uma maneira, e é isso que é bacana na arte, porque tu vê o artista falando aquilo de uma maneira que tu, como leigo, que não é artista, o cara tá falando muito melhor do que tu, das tuas próprias emoções. E isso dá uma catarse, dá uma descarga emocional, dá uma representação para aquele filme que ele passa a fazer parte da tua vida. E tu não tem mais como não ver aquele filme de tempos em tempos, porque ele te marcou como parte da tua história de vida. No meu caso, Paulinho, eu acho que eu lembro todos os filmes que eu assisti a primeira vez, eu lembro onde eu estava e como eu estava. A não ser que o filme assim tenha sido irrelevante ou que eu estava por estar vendo um filme. Mas, por exemplo, principalmente dos anos 80, né? Aquela geração 80, 90, muitos até hoje, se passa na TV, eu paro para olhar de novo. Exatamente onde eu estava. Tanto que agora já nem tanto, né? Por isso que antigamente tanto a gente comprava DVD, né? Porque a gente posse com aquele filme, né? Tipo, esse filme é meu. Ao teu alcance, a hora que tu quisesse, né? E para tu rever aquela mensagem que para ti é um lema de vida, às vezes até. Eu tenho um filme, os filmes que eu mais gosto, infelizmente, são sempre filmes obscuros.
Tem um filme chamado Fio da Navalha, da década de 80, com um ator de comédia chamado Bill Murray, que é dos Caça-Fantasmas. E ele dirigiu o filme, além de atuar. E o filme é sobre um rapaz que era bobinho e que passa pela queda da Bolsa de 29, onde muitos milionários se matam porque o valor deles de sentido de vida era o dinheiro. E ele aprende uma série de valores espirituais muito lindos e se torna, quando ele volta do Tibete, ele usa esse conhecimento para auxiliar muitas pessoas. Só que no final do filme, a moça por quem ele estava encantado acaba se matando. E as mesmas escadas em que ele fazia os alunos dele subirem para desenvolverem perseverança, termina o filme e ele olha, ele está no pé da mesma escada. Ou seja, ele também vai ter que fazer esforço para viver. Ninguém livra ninguém, por mais conhecimento que tu desenvolva, espiritual, como ser humano, de psicologia, por mais que tu cresça como ser humano, tu nunca vai deixar de ser um aprendiz, pé da escada, nada te livra disso. Então, tipo, isso para mim é um marco sensacional, assim, ou seja, seja humilde, porque nada vai te salvar de maneira definitiva na vida, vai te pôr um colete à prova de bala. Não tem. A gente vai sempre ter nossa fragilidade e vai ter que lutar para viver, independente do quanto a gente saiba. Ninguém sabe o suficiente para poder sair cantando de galo por aí. A coisa não é tão simples. Então, mas é como cada um interpreta, é como cada um vê, não adianta. Mano, o nosso tempo está quase terminando. Não sei se tem como fazer isso de uma forma breve, mas o desafio agora é filmes que tu recorre, filmes que tenham a psicologia como tema, ou como um fundo, assim, para que as pessoas assistam. Eu tenho aquele filme que eu acho muito bonito, O Clube da Luta, é um filme muito interessante. É um filme que ele te conta na primeira cena qual é o segredo do filme. E eu falar isso não é spoiler de maneira alguma. Tu vai ver o filme, tu vai ver a cena, vai passar reto. Porque aquilo não faz parte do teu universo, do que tu acha que é a realidade. Então, Clube da Luta eu acho um filme muito interessante para a gente questionar o que é a realidade de verdade. Tem aquele, se tu puder me ajudar, aquele com Leonardo DiCaprio, que é numa prisão. Não sei se tu lembra, ficou um tempão na Netflix. Ele é um detetive, ele vai tentar descobrir um assassinato dentro de uma prisão. Ele e um outro detetive. E o final também é bastante surpreendente. Ilha do Medo. Ilha do Medo é o nome do filme. Então, são filmes que questionam a tua percepção de realidade. Aquele filme também antigo, o primeiro do Christopher Nolan, que destacou ele, em inglês é Memento, em português é Amnésia. É um filme que tem gente que não entende ele até hoje, mas eu acho ele compreensível. É um filme que também questiona muito o que é a realidade, o que é a tua percepção das coisas, porque a maioria de nós acha que domina a realidade e sabe do que se trata a realidade. E a grande verdade é que a maioria de nós vive a ilusão do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso ego, e isso distorce de fato. A gente deveria, se pudesse, ser mais humilde, compreensível, tolerante e empático, para que realmente a gente pudesse ter uma noção de que a realidade e que
que é muito difícil querer ser detentor de verdades, porque geralmente é o ego da gente falando a nossa vaidade. Então, acho que são filmes que questionam isso, e eu acho uma coisa bem importante da gente questionar. Até que ponto eu estou vendo a vida como ela é, ou da maneira que me interessa? Até que ponto eu estou considerando e respeitando o outro, ou até que ponto eu estou atropelando o outro com a minha percepção e estou sendo agressivo com ele? Dá um oi para a Raquel já pegou a tua dica aí do Fio da Navalha. E outra perguntinha que eu queria te fazer. Esse filme só tem um DVD. É a única maneira de achar esse filme em distribuidora de DVD, porque ela não existe em Netflix, não existe na internet, não existe em formato nenhum, é uma porcaria. Mas felizmente ela saiu em DVD, se catar ainda acha. Uma coisa, Paulo, por exemplo, o profissional da nutrição do algo não está fazendo bem para o seu paciente, diz, olha, não come ou evita tal alimento. Né? O profissional da coluna chega e diz, olha, evita tal movimento. O psicólogo, ele tem como orientar o seu paciente, dizer, não assiste esse tipo de filme? O psicólogo, por não poder se pôr na posição de detentor da verdade, que é um lugar muito perigoso da gente se colocar, a gente faz o seguinte, a gente pergunta para o paciente, como é que tu te sentiu depois de ver esse filme? E tu já viu outros filmes do mesmo gênero? Como é que tu te sentiu depois? Foi a mesma sensação negativa ou foi positivo, para poder caracterizar se de fato o gênero em si ou só determinado filme incomodou a pessoa. Se aquele filme específico incomodou a pessoa, vamos ver que cena incomodou ela, porque isso está falando algo do problema dela e a gente já usa isso em terapia. Mas a gente não pode pré-determinar coisas para um paciente sem saber como é que ele está percebendo as coisas. Então, tu traduz o paciente para ele mesmo. Tu não dita coisas para ele, porque essa posição é uma posição muito perigosa dentro da psicologia, a gente não deve adotar. O dono da verdade é o paciente. A gente só alavanca essa verdade para o paciente vinda dele mesmo. Mas a gente não detém nada, a gente é só um retransmissor e um tradutor, de certa forma, de algumas coisas para ele. Mas a gente não detém essa informação, porque senão tu deteria a possibilidade de saúde ou não de um paciente, e a gente não tem esse poder todo. E atualmente, como é que está sendo os teus atendimentos aí? Voltou ao presencial ou está focado mais no online ainda? Como eu tenho a minha esposa, ela tem a asma crônica, então eu me reservo o direito de trabalhar só por chamada de vídeo pelo WhatsApp. Então é como eu trabalho. A pessoa marca, eu tenho a minha página, Paulo Paiar Psicólogo, no WhatsApp. Ali todos os dias eu estou divulgando mensagens, tipo lições de vida, pensamentos que eu acho que possam colaborar para o bem das pessoas. E ali eu me divulgo como profissional. A partir dali, quem se interessa em ter consulta comigo vai entrar em contato comigo por mensagem. Porque se ela me chamar por vídeo enquanto eu tiver, ou uma chamada telefônica enquanto eu estiver atendendo, me atrapalha. Então, geralmente é por mensagem. E aí a gente conversa, marca um horário, mas as chamadas, por enquanto, os atendimentos estão só por chamadas de vídeo, em função de que ainda eu sei que a coisa está melhorando, mas ainda existe o risco de contaminação.
Eu e a minha esposa, a gente se contaminou há pouco tempo, deve fazer uns 30 dias, a gente já está bem, graças a Deus, mas olha, tomando cuidados extremos e ainda assim o bichinho chegou, graças a Deus, não fez grandes estragos. Então, como a gente trabalha com a área da saúde e pela preservação, inclusive, da saúde do próprio paciente, e eu te digo uma coisa, em 5, 10 minutos, assim como a gente está conversando aqui, que não é muito diferente de como a gente conversa ao vivo, né? A nossa conversa não é muito diferente disso que a gente está fazendo agora. Então, tipo assim, em 5, 10 minutos o paciente esquece que está falando através de um celular e passa a ser uma consulta absolutamente normal. Então, não faz realmente diferença. Eu até achava que poderia fazer, mas é impressionante como não faz diferença. Então, acho que bom, inclusive, então, os isso amigos... abriu a possibilidade de eu hoje. Uhum. Eu pensei que você tinha encerrado. Não, e aí a gente agora está conseguindo atender gente do Brasil inteiro, a gente está conseguindo, eu já atendi gente em Portugal, já atendi gente, estou atendendo gente em São Paulo, estou atendendo gente em outros estados. Abriu uma realidade bem mais possibilidade do que eu esperava, não estava nem contando com isso. Mas abriu bacana. Então, amigos, eu indico esse meu grande mano aqui, meu grande amigo Paulo, né? Para que vocês busquem nas redes sociais dele aqui no Instagram, busquem o contato dele, manda uma mensagem, agenda a sua consulta, recomende aos amigos e bora lá se cuidar, né? Te agradeço. Tem que se cuidar muito ainda. Obrigadão pela oportunidade, mano. Agradeço a todos aqui que estiveram aqui conosco, os que ficaram até o final, a Raquel, a Juliana, a Carlinha, e a Marielle, o Eloir, e os demais que passaram aqui, só dar uma espiadinha. E para quem está assistindo a reprise agora, então agradecer essa nossa conversa e que possamos voltar numa outra oportunidade aí, trocar uma ideia. Um abraço, mano. Com certeza. Um abraço Um no abração. Mano, Alessandra aí, e vamos embora. Até mais. Tchau. Obrigado.